A gente volta, claro, a falar dessa situação do Equador, gente, porque é um cenário em que continua a situação generalizada de violência no país e, por enquanto, o país continua procurando os criminosos envolvidos nos sequestros e na violência lá no país. Vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente, a nossa enviada especial ao Equador, a Luciana Tadeu, que vem trazer todas as últimas informações. Lu, aproveito para te perguntar onde você está nesse momento, já atualiza um pouco desse cenário por aí. Boa tarde. Muriel, boa tarde. Eu estou aqui no centro histórico de Quito, a capital equatoriana, e vocês conseguem ver aqui a movimentação. As pessoas estão tentando retomar a vida, comerciantes tentando retomar a vida. Eu vou tirar aqui um pouquinho a câmera para mostrar para vocês como está a situação por aqui. Ó. A gente vê alguns artistas de rua já esperando um pouco mais de turistas. A gente ainda não vê muitos grupos de turistas por aqui, vê mais trabalhadores daqui do centro, engraxates, e a gente está aqui também do lado do Palácio Presidencial, que é um dos pontos da cidade onde teve mais reforços policiais e de militares ao longo desses dias, né? Justamente por esse risco para as instituições do governo. Então, o que me contam é que geralmente essa rua aqui não tem esse bloqueio. A gente tem esse bloqueio aqui na frente do palácio, que está ali no fundo com a bandeira do Equador, então tem esse bloqueio que não costuma existir aqui no centro do Equador, Muriel, e lá para frente a gente vê outro bloqueio policial com policiais nacionais e alguns militares também ao lado aí do palácio, protegendo essas estruturas, uma rua que normalmente costuma estar completamente liberada para o trânsito, mas que nesse estado de exceção tem uma proteção maior. Estive conversando com alguns comerciantes daqui que dizem que já estão trabalhando, apesar dos episódios da última semana, estão trabalhando alertas, com medo, às vezes não abrindo todas as portas dos comércios, mas que tem que voltar ao normal, né? A vida tem que voltar ao normal. Trabalhadores que costumam estar aqui nessa área, perto do palácio também, reclamando que não podem trabalhar aqui. Isso tem prejudicado um pouco o comércio por causa desses bloqueios, mas em geral o comércio funcionando por aqui, vida voltando ao normal. Aqui no centro de Quito, Muriel, na última terça-feira, que foi o dia mais complicado, que houve muitos rumores em várias cidades do país de saques, de tiroteios. Isso aconteceu no centro de Guayaquil. A gente contou na programação da CNN que houve rumores de saques, de tiroteios e que todo mundo saiu correndo. E conversando com comerciantes aqui, eles me contaram que a mesma coisa aconteceu aqui. Na terça-feira, que foi logo depois, algumas horas depois, que aquele canal equatoriano foi invadido, que a gente viu aquela cena chocante do jornalista com uma arma no pescoço, sendo ameaçado, todos os trabalhadores feitos como reféns, ajoelhados sob ameaça de morte. Aqui também houve pânico, houve correria. Os trabalhadores aqui dessa região me contam que passava gente correndo e chorando, falando que estava vendo saques aqui perto. Um policial me disse que essa informação de que houve saques não está confirmada, mas outro policial me disse que sim, houve saques em comércios, em um shopping aqui perto. Então, uma situação de muito rumor, mas que principalmente gerou um pânico muito generalizado aqui nas ruas de Quito. A gente ainda vê algumas lojas fechadas, mas em geral a sensação é de que aqui no centro a vida está voltando à normalidade, Muriel. Luciana, essa imagem que você traz para a gente, essa informação é importantíssima, pelo menos essa sensação de normalidade, ela volta a se instalar na capital do Equador. E até ontem você estava em Guayaquil, que era uma das cidades mais atingidas por essa falta de segurança, por esses ataques que estavam acontecendo desde a semana passada. Queria te ouvir justamente sobre esse ponto com relação à comparação de Quito e a comparação de Guayaquil. Ontem em Guayaquil você me disse que tinha poucos policiais, você não via policiais na rua praticamente, e isso que era uma das cidades mais atingidas por essa violência. Qual que é o cenário nesse momento aí em Quito, para além aí do centro da cidade? Você percebeu que a situação está um pouco melhor quando a gente fala de segurança ou não? Lembrando que esse cenário, a gente está falando porque afinal de contas o Equador está em estado de exceção. Lu?
Exatamente, Muriel. Olha, andando pelas ruas da cidade, a sensação é exatamente a mesma. Falta patrulhas de militares, falta patrulha de policiais. Quando se falou em um estado de exceção para as Forças Armadas poderem patrulhar as ruas, a sensação que a gente tinha é de que haveria uma presença ostensiva. Isso a gente não vê aqui nas ruas do Equador. Sim, a gente está no centro, do lado do Palácio Presidencial, um ponto muito turístico. Então, sim, a gente vê presença de agentes, por exemplo, da polícia aqui de Quito. São da polícia de Quito esses dois homens que estão parados aqui na esquina, perto do Palácio Presidencial que eu acabei de mostrar para vocês, Polícia Nacional e militares. Mas como vocês veem, não é que existem patrulhas pelas ruas. A gente sim viu militares entrando nas prisões, tentando controlar a situação dos reféns. Em uma das prisões até usaram um tanque de guerra, carros blindados para controlar a situação das prisões. Quando houve tentativa de fuga de uma prisão, também havia uma forte presença militar, mas não é que a gente vê na rua essa presença ostensiva. São em casos pontuais, orientadas para essas situações de maior conflitividade, Muriel. Luciana Tadeu, nossa enviada especial ao Equador, nos atualizando de tudo ao vivo. Obrigada. Qualquer novidade é só nos chamar. Um bom trabalho por aí.